Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem, né? Larissa, os companheiros aí do Antônio de Pado, da Casa Espírita Franciscano Xavier, aqueles também que estão vindo, né, há pouco tempo, para esse encontro marcado aqui, onde nós nos confraternizamos em torno da doutrina espírita pelas ondas da internet. Assim como os outros amigos, nos encontros anteriores, eu também ganhei a incumbência de representar nossa querida Teresa, que está em processo de recuperação. Muito obrigada pela confiança, assim, estou profundamente emocionada. E, Teresa, desejamos melhora para você e que você volte logo, tá? A nossa convidada de hoje é Larissa Chaves e o tema da sua palestra é Sabedoria, Amor e Poder. Tenho certeza que aprenderemos muito nessa noite e desde já agradecemos imensamente ela ter aceitado o nosso convite. Larissa Chaves é natural de Salvador, Bahia, e atualmente reside em São Gonçalo. Realiza palestras espíritas e estudos para os canais Inspiração Espírita e Rede Amigo Espírita no YouTube. Ela conheceu a doutrina espírita aos 14 anos. Aí eu peço desculpa a vocês, que eu vou sair do protocolo, mas eu conheci a Larissa o ano passado, especificamente em novembro, com um programa que ela realiza no YouTube chamado Jesus no Lar. E desde o primeiro eu nunca mais larguei, tá? É maravilhoso o programa, porque ele nos leva à reflexão, ele abre portas para o nosso entendimento acerca da nossa existência. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Ele acontece toda segunda-feira, às 20h30. Passaremos agora a palavra ao Adriano, que vai fazer para a gente a leitura e a prece inicial. E depois, a Larissa, é com você. Tá ótimo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse encontro fraterno. Faremos a leitura do Caminho, Verdade e Vida, Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O item 32, Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, e a ele ouve. Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontrava-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é meu filho amado. A ele ouve. Manifesta-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Serenando a nossa mente, o nosso coração, busquemos a sintonia com a espiritualidade luminar, para que neste momento de encontro fraterno possamos nos conectar com a mais alta espiritualidade, para que aqui
tenhamos, na noite de hoje, mais umas bênçãos, os ensinamentos do Cristo. Que Jesus esteja conosco, nos ilumine a nossa palestrante da noite, e que ela traga para nós o verbo fluente dos ensinamentos do nosso Mestre. Que ela tenha a luz, o amparo, a espiritualidade luminar, e que possamos, nós outros, abrir as nossas mentes e os nossos corações ao aprendizado, mas que estes possam se executar em ações nos dias vindouros. Que tenhamos a reflexão da ação e da prática do amor. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Larissa. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Janaína, todos os trabalhadores dessa casa que aqui nos recebe e todos aqueles que atenderam a esse convite e que estão aqui conosco para refletir juntos, para beber dessa água que nós somos aqui apenas também desejosos de beber, como todos vocês. Esse tema que eu escolhi para que pudéssemos refletir juntos nessa noite é um tema que já acompanha as minhas reflexões, seja no campo da doutrina espírita, seja no campo da própria psicologia, que é a minha área de trabalho, há algum tempo. Sempre me chama a atenção quando eu percebo que conhecimentos que vêm de fontes diferentes, fontes às vezes, né, que as pessoas que foram instrumento daquela revelação, daquela filosofia, daquela área do conhecimento, muitas vezes nem se conhecem, nem sabem um da existência do outro, e sempre me chama a atenção quando esses conhecimentos convergem, porque esse foi um critério utilizado por Allan Kardec quando empreendeu seus esforços de organizar meticulosamente, de codificar a doutrina espírita. Quando ele vai buscando, ele recebe aqueles cadernos que nós temos notícias, que está muito bem detalhado no início de O Livro dos Espíritos, fruto também da pesquisa dos seus amigos, também estudiosos do magnetismo como ele, e que já estavam detidos naqueles fenômenos das mesas girantes, já estavam arguindo, fazendo perguntas, obtendo respostas, e já tinham ali várias folhas com essas anotações, quando Allan Kardec, que ainda não usava esse pseudônimo, ainda como aquele professor, como aquele homem de ciência, que era muito também interessado no campo do magnetismo já há algumas décadas, que já tinha livros publicados, já era um nome muito conhecido e respeitado, quando ele recebe aquele material e vai, por fim, fazer a sua própria pesquisa, debruçar-se em relação àquele fenômeno que, de início, ele ficou um pouco ressabiado, um pouco com o pé atrás, achando que eram só frivolidades, que não havia ali nada que fosse realmente sério e útil, mas quando ele realmente vai estudar, vai pesquisar, vai colocar o seu próprio olhar em relação a todos aqueles fenômenos, ele vai percebendo que não bastava que uma informação viesse dos espíritos, viesse de uma fonte mediúnica, para que fosse uma verdade, para que fosse digna de respeito, que assim como existem homens que têm variadas opiniões, até homens que se consideram sábios e são pseudo-sábios, às vezes que usam palavras difíceis, inalcançáveis, e quando você realmente para prestar atenção, não tem nada ali, você espreme, e não tem suco naquela laranja. Assim aconteciam também com os espíritos, muitas vezes com assinaturas difíceis, dizendo-se isso, dizendo-se aquilo, e não tinham nada a ofertar em termos de contribuição filosófica, de contribuição científica ou de contribuição moral. Então ele vai percebendo que existiam algumas informações que pudessem ser consideradas revelações, informações importantes, informações novas, e que essas informações não vinham de uma única fonte, que quando essas informações eram realmente verídicas, eram realmente fruto da divindade, tratava-se de uma lei divina, de uma lei universal, que isso se repetia, que isso vinha de uma fonte aqui, que quando ele encontrava, existe no livro Obras Póstumas, quando ele vai contando da sua própria história, né, quando isso é depois publicado em Obras Póstumas, essas anotações dele,
ele vai contar isso, que além daquelas médiuns que ele trabalhava detidamente, daquelas irmãs Bodin, da senhorita Jafé, mas toda vez que ele tinha contato com uma nova médium e que ele podia checar algumas dessas perguntas, desses pontos assim, que ele estava com alguma dúvida, que ele queria verificar, ele assim fazia, exatamente para perceber a convergência daquilo que seria uma revelação, e não simplesmente a opinião desse ou daquele espírito. Então, esse critério que ele vai explicar também dessa universalidade, dessa convergência do ensino, que ele vai explicar no Livro dos Médiuns, que ele vai explicar também ali no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esse controle do ensino, que ele vai publicar também um artigo sobre isso na Revista Espírita, é algo que sempre me chamou a atenção. Porque muitas vezes nós vamos observando, quando estamos passeando por diferentes áreas do conhecimento, a gente percebe, nossa, mas que incrível, como isso que eu estou estudando aqui na faculdade, no meio materialista, num meio que não sabe, não tem interesse nenhum, por exemplo, nas coisas espirituais, e vez que outra, percebemos pontos de convergência, percebemos autores que às vezes estão falando a mesma coisa de um outro autor, quando um não lê o trabalho do outro, não tem notícias da publicação do outro, e isso vai também nos dando informações, seguindo esse critério utilizado por Allan Kardec, sob a orientação dos benfeitores espirituais, de que devemos prestar mais atenção, né? Ter olhos de ver quando as coisas convergem, porque aquilo que vem como revelação divina, aquilo que realmente está pautado na verdade, em algum momento vai convergir. Mesmo que no caminho nos desencontremos, mesmo que às vezes o meu olhar, a minha interpretação, passando pelas minhas sujidades, pelas minhas impurezas, acabe às vezes contaminando aquele conhecimento, e às vezes o da outra pessoa também acontece a mesma coisa, mas em algum momento nos purificaremos. Em algum momento vamos nos encontrar nesse caminho, se estivermos trabalhando para a verdade, com desinteresse pessoal, sem colocar o nosso ego, o nosso personalismo à frente da proposta, por assim dizer. E eu digo tudo isso porque foi isso que me movimentou na escolha desse tema, que fala sobre o amor, o poder e a sabedoria. O nome Allan Kardec, esse nome que tanto utilizamos, foi um nome sugerido numa das reuniões em que Hippolyte Léon Denis Rivail estava presente, já com seus esforços de dedicação à codificação da doutrina espírita, já tendo notícias da sua missão, e Zéfiro, que era um espírito familiar, sempre presente àquelas reuniões, às vezes até um pouco brincalhão demais, às vezes Hippolyte, né, ainda até puxava um pouco a orelha, digamos assim, espiritual de Zéfiro, mas ele relata que ele já conhecia Hippolyte de muito tempo, de uma época em que eles haviam convivido numa existência anterior como druidas. O próprio Léon Denis, nas suas biografias, vai falar que também esteve nessa época, nesse mesmo tempo histórico, que não necessariamente como um druida, mas talvez como, digamos assim, uma outra parte desse grupo, porque existiam os filósofos desse grupo, digamos assim, os dedicados ao pensamento, os dedicados mais à ciência. Então, tanto Allan Kardec quanto Léon Denis fizeram parte desse grupo da região das Gálias, mas Allan Kardec mais especialmente entre os druidas. E nessa oportunidade é o próprio Zéfiro que revelaria que o nome de Hippolyte teria sido Allan Kardec. E aí, com o objetivo de separar a trajetória de escrita de Hippolyte até ali, daquele trabalho que ele vinha ser e trabalhar como instrumento e não mais ser uma autoria propriamente dele, mas a autoria dos espíritos, é que ele vai utilizar esse pseudônimo Allan Kardec. E os druidas, eles tinham um conhecimento muito interessante sobre Deus, sobre as suas leis, sobre a ética, a moral,
sobre a consequência das ações. Vários dos conhecimentos que os druidas já possuíam, e Allan Kardec vai explorar isso em alguns artigos das revistas espíritas, convergem com as revelações da própria doutrina espírita. Porque, como dissemos, tudo aquilo que realmente tem como essência a verdade, mesmo que venha revestido de algumas diferenças, em essência, converge. É isso também que Leon Denis vai trabalhar num livro chamado Depois da Morte, quando ele vai mostrar, em diferentes épocas da humanidade, diferentes culturas, com diferentes alegorias, rituais e revestimentos, uma mesma doutrina secreta, uma mesma essência que vai retornar de forma mais organizada, mais pedagógica, através da revelação espírita. E eu queria ler uma frase para vocês que talvez vocês não façam ideia, nunca tenham escutado, mas que se eu dissesse que era uma frase espírita, certamente todos concordariam. A frase é a seguinte: 3 garantias do que Deus faz e fará: o seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. Isso é um conhecimento dos druidas e que converge perfeitamente com tudo que a doutrina espírita vai nos apresentar. Converge ainda com tudo que várias outras filosofias espiritualistas, doutrinas cristãs também irão nos apresentar. E converge ainda, e é lá que nós chegaremos ao final do nosso estudo de hoje, com uma proposta que até mesmo um ramo da psicologia transpessoal vai nos apresentar. Os druidas utilizavam, para definir essa frase, um triângulo. E eles consideravam que um dos vértices desse triângulo, que é como se fosse um triângulo que resumiria os atributos principais de Deus, um dos vértices representaria o amor. O outro vértice, a sabedoria. E o terceiro vértice, o poder. Então, em resumo, diante de tantos e tantos atributos que a gente poderia ramificar desses principais, nós teríamos o amor, a sabedoria e o poder. No livro A Gênese, existe um capítulo 2, que Allan Kardec vai dedicar ao estudo minucioso do tema Deus. Nós já tivemos notícias desse tema em O Livro dos Espíritos e no livro A Gênese, Allan Kardec vai desenvolver todo um raciocínio para que a gente possa, digamos assim, nos aproximar ainda com as nossas barreiras, com as nossas impurezas, mas nos aproximar um pouco mais desse entendimento. Ele vai, inclusive, resgatar algumas coisas de O Livro dos Espíritos para nos dizer que nós não temos ainda o sentido para que possamos compreender e nos aproximar realmente da natureza divina. E por isso, a frase do nosso Mestre Jesus, quando nos disse: bem-aventurados são os puros de coração, já purificados, porque eles verão a Deus. Ou seja, o que nos impede de compreender esse sentido que nos falta para realmente alcançar essa verdadeira natureza de Deus, o que nos distancia disso é exatamente o nosso estado evolutivo. É essa ganga de impurezas, de dificuldades características do nosso estado evolutivo, que não são, digamos assim, um problema, mas é o nosso estado, é a nossa situação, e a gente tem todo um caminho pela frente, em que vamos nos purificando paulatinamente, existência a existência, até que cheguemos a essa situação de diamante já puro, de coração já purificado, e aí sim, na condição de alcançar, na condição de ver, de compreender, de realmente sentir Deus como Ele realmente é, e nós ainda trabalhamos arduamente para compreender. Mas Allan Kardec não nos dá só notícias difíceis, né? Porque essa notícia é um pouco difícil.
É como se ele dissesse assim, olha só, daqui a alguns milênios você vai conseguir entender isso aqui, né? Então não adianta você ficar perguntando, porque não é só pelo estudo, tem todo um trabalho de purificação para você fazer, e que são muitas existências. Mas ele vai dizer também, olha, pelos atributos de Deus, nós já conseguimos entender um pouco melhor, nos aproximar um pouco mais. E alguns desses atributos, pelo raciocínio, pela lógica, nós já temos condições, sim, no nosso estado evolutivo, de compreender, de alcançar. E então ele vai trabalhar vários desses atributos, que quem desejar ver todos eles, basta ir lá no livro A Gênese, capítulo 2. Mas dentre esses atributos constam também aqueles 3 que os druidas apresentavam como o triângulo das características, dos atributos principais de Deus: amor, sabedoria e poder. Então, se os druidas disseram isso, também no livro A Gênese, com toda a assessoria dos benfeitores espirituais, Allan Kardec vai nos apresentar também, não são os únicos, mas esses 3 atributos. Vai nos falar da onipotência de Deus. Porque se existisse um outro ser mais poderoso do que Deus, esse outro ser seria Deus. E Deus deixaria então de sê-lo. Ou então existiriam deuses. E aí a história já é como se nós voltássemos àquele raciocínio dos pagãos que acreditavam nas diferentes forças da natureza, mas qual seria esse ser que realmente comandaria, lideraria tudo isso? Então, essa onipotência é o que garante, inclusive, o equilíbrio do universo, porque precisa existir esse ser todo-poderoso que realmente mantém essa estabilidade em toda a sua criação. Mas, além dessa onipotência, além de todo esse poder, Allan Kardec também nos dá notícias no livro A Gênese, de que Deus também é uma inteligência suprema, aquilo que consta lá na questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência acima de qualquer outra inteligência, a inteligência superior a todas as outras, porque com o mesmo raciocínio em relação ao poder, se existisse uma outra inteligência superior, então Deus deixaria de ser Deus. E é interessante porque quando nós pensamos nessa inteligência suprema ou qualquer um dos outros atributos de Deus, a nossa referência é sempre o que nós já vimos de inteligência, o que nós já alcançamos em relação a esse atributo aqui no nosso plano. E por mais que nós possamos observar a expressão de inteligência no nosso patamar evolutivo, a maior que seja, aquela que nós falamos, nossa, meu Deus, que inteligência, quanta sabedoria. Quando imaginamos a grandiosidade de tudo quanto existe criado e que nós sabemos existir, qualquer inteligência artificial ou humana que nós já tenhamos travado contato parece muito pálida, parece muito simplória em relação a um ser que criou o universo, que criou tudo quanto nós sabemos existir. E existe o terceiro atributo, o terceiro vértice do nosso triângulo, que é o amor, que nós poderíamos, inclusive, considerar como o primeiro vértice desse triângulo, visto que João Evangelista já nos disse que Deus é amor, visto que existe um salmo no Antigo Testamento que diz Deus é amor, visto que Leon Denis, que também bebeu da fonte dos druidas, também nos diria que o amor é como se fosse o foco de irradiação central do universo, que faz com que Deus alcance todas as criaturas onde quer que elas se encontrem e todas as criaturas sintam-se alcançadas também pelo Criador. É através do amor que todas as criaturas sentem-se beneficiadas pelo seu Pai. Então, seja aquela que está no pântano, seja aquela que está na superfície, todas são alcançadas pelos raios
do amor de Deus. Essa é uma definição de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E por que é importante pensarmos nesses 3 atributos? Porque eu escolhi esses 3, apresentados pelos druidas, rememorados pela doutrina espírita, aprofundados por Leon Denis. Porque se nós fôssemos observar 3 características principais nos seres humanos, nas personalidades, na nossa forma de ser, nós observaríamos que em nós existem esses 3 atributos em germen, como uma semente que necessita de desenvolvimento. E é sobre isso que eu gostaria de falar a partir dessa etapa do nosso estudo, e que aí eu vou convidar cada um agora a sair do campo apenas intelectual e buscar fazer uma autoobservação de como essas palavras, esses conhecimentos vão caindo no solo da própria vida de cada um de vocês, porque eu já fiz a minha tarefinha em casa. Então, observemos cada um desses atributos. Se estamos falando de Deus, estamos falando desses atributos de uma forma absolutamente elevada, a maior potência. Então, se falamos do amor, do poder, da sabedoria, estamos falando do ápice do amor, do ápice da sabedoria, do ápice do poder. Mas quando nós falamos de nós mesmos, enquanto criaturas, seres humanos em processo de desenvolvimento, espíritos peregrinos através das reencarnações, eu não sei em que etapa a semente de cada um aqui se encontra. Como a minha, eu estou investigando. Mas o que eu sei é que cada um de nós tem em si uma semente desse poder, uma semente desse amor, uma semente dessa sabedoria. E a psicologia vai nos apresentar algo muito interessante. Observemos o poder. Quando nós imaginamos o poder divino, a potência, a onipotência de Deus, sabemos que aquele Deus justiceiro, que muitas vezes nos é apresentado no Antigo Testamento, não expressa em realidade a onipotência de Deus. Porque se Deus apresentar a parte negativa do seu atributo, então ele não é Deus. Porque ele apresentaria fraquezas, ele apresentaria algo a ser desenvolvido. Então ele seria muito mais uma criatura do que um criador. Mas quando falamos de nós mesmos, é como se o poder elevado ao seu brilho, a esse lugar de destaque, de evolução e de desenvolvimento, fosse o nosso objetivo. Então, essa semente de poder que nós carregamos tem como objetivo brilhar, não ser enterrada, não ficar escondida. Mas enquanto a nossa semente de poder vai se desenvolvendo, nós fazemos algumas distorções. E como que nós poderemos observar? Quando a nossa semente de poder está na distorção e quando a nossa semente de poder encontrou o seu lugar de brilho, está no lugar de desenvolvimento que lhe compete. O poder, quando está em equilíbrio, o poder, quando está no seu lugar real de desenvolvimento, ele se expressa como liderança. Ele se expressa como uma energia de assertividade, de determinação, de perseverança. E todos nós poderemos trazer à mente personalidades que já passaram pela Terra, ou até conhecidos nossos, que podemos dizer assim, nossa, como essa pessoa já tinha esse atributo do poder divino bem desenvolvido dentro de si. Imaginemos, por exemplo, Mohandas Karamchand Gandhi, conhecido por nós como Mahatma Gandhi. Se ele não tivesse bem desenvolvido dentro de si o germen, a semente do poder, como ele poderia liderar uma revolução pacífica? Como ele conseguiria conduzir milhares de pessoas, milhares
de pessoas que o seguiam na Índia, o seu povo, a libertar-se dos ingleses sem levantar armas. A energia que ele precisou para fazer isso, o atributo que ele utilizou-se, é o atributo do poder, mas um poder já bem desenvolvido. Quando nós temos esse mesmo atributo, essa mesma semente, mas ela está na distorção, ela não está desenvolvida como deveria, o que acontece? Essa energia da liderança, da assertividade, da condução, se transforma em teimosia, se transforma naquela pessoa que diz, meu Deus, isso aqui, pessoa cabeça dura, não adianta, ó, você pode repetir ali, ó, não vai o negócio, é o que a pessoa quer e acabou. É a mesma energia do Mahatma Gandhi, mas está num lugar ainda de pouco desenvolvimento, está ainda num lugar em que o ego, em que a personalidade passageira toma a frente e não permite que esse atributo divino se desenvolva como deveria. Outra coisa muito característica é utilizar-se da raiva de uma forma mal conduzida, e então a agressividade, a revolta, a rebeldia toma a frente. E por que é tão interessante perceber isso? Porque aqueles que têm filhos, netos, crianças em casa, muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim, Larissa, a sua filha é boazinha? Ela é boazinha? Ela é bem comportadazinha? Porque a gente acha que a criança quieta, mais apagadinha, mais quietinha, é a criança boa. E essa criança que muitas vezes traz essa semente do poder, lembremos, é um atributo divino. Deus, ele é todo poderoso. Ele nos apresenta o tempo inteiro esse atributo de poder. Então, não é um problema termos o atributo de poder. A criança que quer mandar, que quer fazer, que quer liderar, isso não é problema. E ela está nos apresentando a semente que ela trouxe para trabalhar, para desenvolver. Não vai adiantar cortar essa semente para jogar fora, porque esse é o seu material de trabalho, dela e o nosso como educadores. Agora, se essa semente está no seu ponto de desequilíbrio, precisaremos ajudar a encontrar essa medida de sair daquela agressividade desmedida para a assertividade. Porque é muito fácil a gente admirar a pessoa que a gente lê a história e fala, meu Deus do céu, como essa pessoa tentou milhões de vezes e nunca desistiu? Como que essa pessoa chegou tão distante? Olha só, como ela é persistente. Nós observamos muitas vezes pessoas que o pai, a mãe, o vizinho, ninguém acreditava no sonho da pessoa. E a pessoa foi, tentou e conseguiu. Aí a gente acha incrível, olha, aí a gente diz que a pessoa é determinada. Mas os seus familiares achavam que ela era teimosa antes que desse certo. Então, se nós não tivermos olhos de enxergar naquilo que ainda está na sombra, fora da medida, naquilo que parece um defeito, a potência de amanhã, nós tentaremos simplesmente abafar aquilo que precisa ser trabalhado, porque tudo o que nós trazemos tem aproveitamento, tudo o que nós trazemos tem um motivo de ser. Se isso está sendo remexido, é porque temos algo a desenvolver ali. Não é deixar correr solto, falar, não, meu filho, manda em todo mundo mesmo, ó, manda na escola, manda na professora, porque você é o líder do amanhã. Não é isso. Porque aí essa criança vai crescer e esse atributo tão bonito de liderança é o mesmo que Hitler também tinha. E que ali estava em total desequilíbrio, conduzindo multidões, utilizando do mesmo magnetismo do poder e da liderança para algo que realmente nós sabemos o desfecho da história não é o que desejamos. Então não basta desenvolver a liderança, ela precisa ser bem direcionada, ela precisa ser bem conduzida, mas não resolve também arrancar o aparente mal pela raiz, porque esse mal é uma semente do bem que está distorcida e cabe-nos enxergar de que forma poderemos contribuir para que a medida certa seja encontrada. Então falamos do poder, sigamos agora para a sabedoria.
Quando nós observamos a sabedoria, a inteligência divina, esse atributo divino, no seu lugar de equilíbrio, então nós dizemos assim: meu Deus do céu, que pessoa sábia! Como que ela sabe essas coisas? Olha só quanta inspiração, ou quanto estudo, a gente admira esse lugar de conhecimento de alguém que às vezes nem teve tanto acesso ao estudo acadêmico, e ali a gente reconhece a verdadeira sabedoria. Nós admiramos, achamos que aquela pessoa tem uma serenidade, tem uma aura, tem alguma coisa ali que a gente admira, tem aquelas palavras às vezes simples, mas que a gente percebe um magnetismo, uma força, uma verdade que nos alcança. Então, é fácil a gente reconhecer esse lugar de sabedoria quando ele está lapidado. Mas esse mesmo lugar da razão, da lógica, do intelecto, quando ele está em desequilíbrio, nós costumeiramente identificaremos pessoas separadas, pessoas orgulhosas, pessoas que preferem ficar presas à própria mente, refugiar-se no próprio intelecto, que preferem ter razão nas circunstâncias do que aproximar-se da multidão, do que aproximar-se da massa. Porque quando nós identificamos que a nossa lógica, que o nosso raciocínio, que o nosso intelecto alça certos voos que a multidão não nos alcança, é muito fácil separar-se da multidão e dizer assim: eu não vou nem gastar a minha saliva, porque esse pessoal aí, ó, nem alcança o meu raciocínio. E então, aquilo que é atributo divino faz com que a pessoa se separe pelo orgulho, faz com que ela se isole do outro, se isole dos relacionamentos, faz com que ela prefira muitas vezes magoar, ofender, se melindre também diante da fala do outro, porque o seu crivo é sempre de superioridade, sempre de achar que ela sabe mais, ela é melhor, ela é milimetricamente superior. Às vezes por fora, ela pode até não dizer nada, pode até ficar em silêncio, e as pessoas falam, realmente, ela é superior, porque diante disso, olha só, não falou nada, mas por dentro tem uma guerra fria acontecendo, bombardeios sendo emitidos, mas ela não desce do salto, porque ela está nesse lugar do intelecto, nesse lugar da razão, mas não com o devido desenvolvimento. Então, todas as vezes que nós percebemos no outro ou em nós mesmos esse desejo de nos separar, aquele pensamento de eu estou certo, eu sei mais, eu sou um pouco superior a essas pessoas, não vale a pena discutir, gastar minha energia de equilíbrio com essas pessoas, é porque estamos distorcendo algo que é bom, algo que é atributo divino, mas que está ainda muito mesclado, muito misturado com as nossas impurezas egóicas, com o nosso desejo de ganhar, de vencer, ao invés de servir, de compartilhar. Quando nós conseguirmos equilibrar esse lugar da sabedoria e do intelecto nas nossas vidas, essa potência se desenvolver como real atributo divino, então não fará tanta diferença se vamos ganhar ou perder a discussão. Porque vocês imaginam Jesus diante dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, ou da multidão querendo mostrar para as pessoas quem ia ganhar, querendo mostrar quem sabia mais? Imagina se Jesus estivesse na terra para mostrar quem sabia mais. Não teria nem graça, mas esse não era o seu objetivo. Porque imaginemos reunir aqui na nossa frente uma turma com várias crianças de 5 anos. E aí a gente quer mostrar para essa criança quem que sabe mais de português, quem que sabe ler mais palavras, quem lê mais fluentemente. Será que tem alguma graça? Será que teria algum prazer nisso? Então, quando a conquista é real, quando nós realmente já estamos à frente em algum aspecto, não há prazer em mostrar que sabemos mais. Pelo contrário, diante das crianças, a gente lê até com mais simplicidade. A gente até deixa ali apagadinho o tanto que a gente sabe,
porque o nosso interesse genuíno é que a criança se interesse pela leitura, é que a forma como a gente lê seja prazerosa para ela, e não para mostrar o quanto a gente lê bem, o quanto a gente é intelectual. E quando a gente alcança esse lugar da real sabedoria, o nosso objetivo deixa de ser subir no banquinho da superioridade. Passamos a circular entre a multidão com maior tranquilidade, porque o nosso objetivo é crescer junto, é compartilhar o que sabemos, é ser entendido, é que o outro veja em nós algo que seja útil para ele e não que nos coloque no pedestal da superioridade. E por fim, meus amigos, existe o atributo ou vértice divino do amor, essa fonte geradora de toda a vida universal. E quando pensamos no amor, eu não poderia deixar aqui de citar duas figuras que, para mim, expressam muito bem esse lugar bem desenvolvido do amor. Uma delas, que eu sei um pouco mais a distância, digamos assim, da história, é Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa de Calcutá foi contemporânea, e as duas se conheceram, de alguém que eu conheço, através dos livros, um pouco mais de perto, que é a Irmã Dulce, hoje também chamada Santa Dulce dos Pobres, porque foi canonizada pela Igreja Católica. E essas duas trabalhadoras, essas que não brilharam aqui na Terra no aspecto do intelecto, da erudição ou da oratória, pelo contrário, falavam até pouco, falavam simples, não temos nem tantos registros assim das suas falas, às vezes eram frases, às vezes até algumas tiradas que elas repetiam em várias ocasiões, mas o amor que elas foram capazes de espargir pela terra, realmente a maioria das pessoas que vivem hoje no mundo já tiveram notícias. Porque é assim que acontece com o amor. Como diz Leon Denis, os raios, ou diríamos, o raio de ação do amor, ele sempre se multiplica, jamais se divide. Então, todas as pessoas que se beneficiam, que de alguma forma bebem dessa fonte, são tocadas de uma forma que nem o poder, que nem a sabedoria conseguem explicar. E então essas mulheres tão simples, tão pequenas fisicamente, tão frágeis de saúde, foram capazes de alimentar, de cuidar, de soerguer milhares e milhares de pessoas. Simplesmente autodoando-se, doando a sua vida, o seu tempo. Inúmeras vezes, quando Irmã Dulce estava nos seus trabalhos, e as pessoas diziam, Irmã Dulce não tem como receber mais ninguém. Já tem pessoas que estão no necrotério, acomodadas, porque não tem mais camas, não tem mais chão para essas pessoas ficarem. E ela dizia assim, tem sim, pode colocar lá no meu dormitório, lá no meu quarto. Porque essa porta, a porta do Hospital Santo Antônio, que antes foi um albergue Santo Antônio, que antes foi um galinheiro, essa é a última porta. As pessoas que aqui vêm bater já bateram várias outras portas e a última porta nunca pode ser fechada. Precisa estar sempre aberta. E sabe Deus como, que só Deus mesmo para explicar. Sempre dava um jeito, fosse no chão, fosse na cama dela, fosse no necrotério, e ela nunca fechou essa porta. Quem quer que chegasse precisando de ajuda, ela auxiliava. Existe uma história muito rápida de um autor famoso posteriormente, mas que a essa época era um ilustre desconhecido, um adolescente, na verdade, vivendo a época da ditadura aqui no Rio de Janeiro, com muitas inquietações, com muita rebeldia, e os seus pais, sem saber como conterem aquela forma dele de ver as coisas, acharam por interná-lo no hospício da época, num sanatório. Ele não tinha quaisquer questões mentais, mas foi a forma que os pais dele acharam de livrar-se daquele problema. E ele, então, que foi ali internado com um amigo, encontrou uma forma de fugir daquele sanatório aqui no Rio de Janeiro, numa cidade mais afastada do estado.
E ele então conseguiu fugir com esse amigo, e os dois pegaram um ônibus e outro ônibus e uma carona e foram parar no centro de Salvador. E eles estavam ali sem um centavo no bolso à época, por estar na ditadura. Pessoas que passassem assim na rua, sem muito o que fazer, sem ter documento, sem ter nada, eram ali retirados, levados para a delegacia e presos como vagabundagem. Era esse o fichamento da época. E então eles estavam com medo de ser categorizados dessa forma, porque não tinham documento, não tinham nada. E eles queriam uma forma de voltar para o Rio de Janeiro, de pedir desculpas aos pais, de dizer, olha, dá mais uma chance, a gente vai recomeçar. Mas só que numa cidade que eles nunca tinham estado, os dois muito novos, eles não sabiam a quem pedir ajuda, o que fazer. E alguém disse assim, olha, aqui só quem vai te ajudar é a Irmã Dulce. Então, quem que é essa Irmã Dulce? Na época ela nem era tão famosa, tão conhecida. Você vai ali, vai, sobe, desce, vai ter uma fila gigantesca, aquela fila ali que você vai pegar. Foram para a fila. Quando chegaram naquela fila e chegou a vez dele de falar com aquela senhora que ali estava, que era Irmã Dulce, ele simplesmente disse assim, ela falou, como eu posso te ajudar? E ele falou, eu sou um filho pródigo e eu desejo voltar para os meus pais, lá no Rio de Janeiro, mas eu não tenho dinheiro, não tenho documento, eu não tenho nada. E ela simplesmente pegou um papel e escreveu assim, vale uma passagem Salvador, Rio de Janeiro. E assinou, tinha lá o carimbo, né, da instituição, do convento lá, e ela botou a assinatura dela e entregou o papel. E ele relata que ficou assim, gente, como que esse papel solto, esse negócio assim vai valer uma passagem? Essa mulher deve ser meio doida, não é possível, né? Mas aí ele não fez nada, ela não perguntou nada, não quis saber detalhes, não fez um interrogatório, nada. Ele pegou aquele papel, foi com um amigo para a rodoviária, e Irmã Dulce falou para ele, mostre qualquer um dos motoristas. E ele foi, mostrou para o motorista falou, pode subir. E ele voltou para o Rio de Janeiro, voltou para a casa dos pais, pediu desculpas, e essa pessoa é Paulo Coelho, autor de vários livros, escritor renomado, e que teve a oportunidade de contar essa história para um dos biógrafos de Irmã Dulce e dizer que no momento em que ele nem sabia quem ela era, e ela nunca poderia supor quem ele viria a ser, foi exatamente aquele coração tão amoroso, que pouco perguntou, nada julgou, e que simplesmente se dispôs a ajudar. Porque é isso que o amor faz. O amor não precisa entender, não precisa mostrar que manda, que lidera, que resolve, simplesmente se dispõe a ajudar, a autodoar-se, a fazer o que se faz preciso. Mas quando nós não estamos nesse ponto de brilho e de equilíbrio do amor, quando não estamos ainda no patamar, e essa é a realidade da maioria de nós, distantes ainda desse brilho, desse amor, toda abnegação, toda autodoação, como esse amor mais distorcido se apresenta na nossa vida? Se apresenta como vitimização. Quando a gente sente o impulso de fazer, e a gente diz assim, ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém enxerga tudo o que eu faço. E sem nos darmos conta, estamos cobrando do outro, fazendo, não porque é da nossa natureza divina servir e fazer, mas porque ainda desejamos ser admirados, ser amados, ser aplaudidos, ser vistos. Então, nós temos o ímpeto do amor à abnegação, mas ainda as nossas impurezas fazem com que queiramos que alguém veja o que fizemos, que alguém reconheça o que fizemos, que alguém aplauda o que fizemos. Imaginemos se Deus aguardasse a nossa gratidão, os nossos aplausos, até mesmo as nossas preces para nos amar. Nos diz Emmanuel aquilo que a doutrina espírita já havia nos apresentado. Deus nos ama desde que fomos criados. Quando nós ainda nem éramos, Ele já nos amava. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Nos movimentamos o tempo inteiro nesse amor. Quando entramos em prece, quando meditamos, quando nos conectamos ao Todo-Poderoso, ao Todo-Sábio, ao Todo-Amor, somos nós que estamos tentando conectar o nosso Wi-Fi ao Criador, mas nós já estávamos
mergulhados no seu amor. Já estávamos mergulhados no fluido cósmico universal, que nas palavras de André Luiz, é exatamente o hausto, o sopro do todo Criador, as fibras nervosas do todo sábio. Então não existe fora de Deus, não há a possibilidade de que alguém se esquive desse amor, há a possibilidade de que estejamos encharcados desse amor e nem percebamos, e nem nos demos conta. E cada vez, meus amigos, que nós identificamos esses atributos que acabamos de discorrer em nós e buscamos desenvolver essas sementes para que venham à luz, para que saiamos do medo, da vitimização, da agressividade, da separatividade e possamos liderar, ter determinação, servir, autodoar-nos, ter a inteligência desenvolvida, a sabedoria, o intelecto. Toda vez que nos aproximamos desses atributos ofertados, que já estavam íncitos em nós, desde que fomos criados, mas que necessitam do nosso labor diário para serem bem desenvolvidos, nós nos aproximamos de Deus. Alguém como Irmã Dulce, quando fazia tudo o que fazia, ela mesma dizia, não sou eu, é Deus que faz. E tudo o que Deus faz, fica. Não é à toa que as pessoas que já têm esse atributo divino sentem tanta sede de fazer mais, de doar mais, de ensinar mais, aprender mais, servir mais. Porque quando assim o fazem, elas se aproximam de Deus. Elas bebem da fonte genuína desse amor, desse poder, dessa sabedoria. E não há quem tenha bebido dessa fonte genuína que não deseje lá retornar. Como disse Jesus no poço da Samaria, a mulher samaritana, ele disse para ela, olha, se você beber dessa água que eu venho lhe ofertar, nunca mais voltará a ter sede. Porque toda água parada, toda água empoçada, toda água que o mundo possa nos oferecer, nos convidando não a amar de verdade, mas a amar desejando retorno. Não nos ensinando a liderar servindo, mas a submeter os outros às nossas vontades. Não nos ensinando a verdadeira sabedoria, mas aos títulos acadêmicos e o reconhecimento do mundo. Por mais que façamos, que investamos, nunca é suficiente. Mas quando desenvolvemos esses atributos latentes em nós, a luz divina que jaz em cada um desses atributos faz com que nos sintamos preenchidos, mesmo que o mundo não nos reconheça, mesmo que não tenhamos aplausos, mesmo que não haja ninguém reconhecendo os nossos esforços. O reconhecimento vem de Deus. Como disse também, uma vez, durante a premiação, Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre você e o outro, é sempre entre você e Deus. Então eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pela atenção de todos e desejar do fundo do meu coração que cada um de nós possa identificar em si essas três potências divinas, esses atributos que sabemos que Deus traz em toda magnitude, mas que nós, como criaturas, também possuímos. Também precisamos enxergar em que ponto estamos para que essa luz brilhe em nós e, vendo a nossa luz, as pessoas possam reconhecer a grandiosidade de Deus. Paz e bênçãos a todos. Gratidão, Larissa. Gratidão pelo estudo, pela palestra, foi maravilhoso. E tenho certeza que a gente está saindo dessa reunião reconfortados e você nos lembrou desse germe divino que a gente tem, que o amor, a sabedoria e o poder que nós possamos, a partir dessa noite, né, colocar pouco a pouco em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado mesmo. Que Jesus continue te amparando, te intuindo. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Foi assim, foi muito bom.
Eu quero só dar um recadinho e te pedir para fazer a prece final, pode ser? Pois bem, no próximo domingo nós teremos Dalva Silva, cujo tema é Mente, o Espelho da Vida. A Dalva é a nossa amiga, né, que nós já conhecemos, então ela estará conosco no próximo domingo. E no sábado, nós teremos a Rádio SEAP, sob o comando do Fábio, que também é outro parceirão aqui, tá bom? Então, desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus, que as bênçãos de Deus caiam sobre a vida de todos. Larissa, você faz a prece pra gente? Faço sim, com certeza. Vamos então fechar os nossos olhos e eu vou utilizar um salmo para que inspire a nossa oração. É o Salmo 103, Deus é amor. Bendize a Deus, ó minha alma, e tudo que há em mim, ao seu nome santo. Bendize a Deus, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. É Ele quem sacia teus anos de bens, e como a da águia tua juventude se renova. Deus realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos. Deus é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente, e seu rancor não durará. Senhor e Mestre Jesus, que possamos nos conectar ao amor divino no qual estamos mergulhados e sentir esse amor aquecer os nossos corações, vibrar em nossa intimidade e nos movimentar de forma renovada para a vida, nos sensibilizar diante da necessidade do outro, como também nos sensibilizamos diante da nossa própria dor. Que busquemos a sabedoria, que busquemos todas as potências divinas do poder, da sabedoria e do amor, latentes em cada um de nós, e possamos iniciar essa caminhada, olhando aquilo que precisa de renovação, sem julgamento, apenas acolhendo quem somos e onde estamos, mas com os olhos para onde deveremos chegar, cedo ou tarde. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, as nossas necessidades, as nossas aflições. E abençoa também a todos aqueles que ainda não te conhecem, a todos aqueles que estão em desespero, em sofrimento, sem encontrar alento e conforto na tua presença. Que de alguma forma, ao encontrá-los, não as nossas palavras, mas a nossa própria vida, possam ser o evangelho que essas pessoas tenham condições de ler. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que assim seja.